Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e falando principalmente sobre alimentação animal e que está sendo até o momento e vem sendo desde o ano passado um item, né, que tem pesado nos custos de produção da maioria das proteínas animais produzidas aqui no Brasil, porque a gente sabe e vem dizendo para vocês dia a dia, né, as cotações de milho, de farelo de soja, de outros insumos dolarizados que vão, né, sendo adicionados a essas rações. E quem está aqui com a gente hoje para apresentar um balanço do ano de 2021 que acabou de ser lançado é o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sind Rações. Seja muito bem-vindo, Ariovaldo. Boa tarde, Letícia. Satisfação estar contigo, com seus espectadores aí outra vez. Ariovaldo, a gente teve um crescimento, né, em 2021 na comparação com 2020 e isso, de forma geral, essa tabela vai ser disponibilizada para você que nos assiste no Notícias Agrícolas, né? Depois, junto com esse vídeo, vai ter todo um material também com essa tabela junto. Mas pontuando para vocês, de maneira geral, houve um crescimento de 4%, né, Ariovaldo, na produção de rações, mas isso engloba desde o setor de piscicultura, de pets, de animais, né, de criação do agronegócio. O que puxou esse crescimento, Ariovaldo, e se esse crescimento estava dentro do esperado? O que puxou, Letícia, influenciou positivamente, né, foram as exportações, né, carne de frango, né, e suínos. Todo o setor, né, a cadeia produtiva de proteína no ano passado, o que persiste, inclusive nesse ano, sofreu ou sofre ainda muitos efeitos inflacionários de uma série de fatores, né? A gente tinha uma expectativa de avançar nosso setor mais de 4%, a gente responde ao estímulo, né, da produção de aves, suínos, ovos, leite e outras espécies, evidentemente, né? Tem pet food aí também, aquacultura, produção de peixes e camarões, e o sal mineral, que alimenta a bovinocultura, né? Seja de corte, de leite, enfim. Mas uma série de fatores, evidentemente, né, acabaram influenciando. A demanda doméstica esfriou um pouco, lógico, por conta do desemprego, falta de renda, inflação, juros altos, né, crédito muito mais caro. Mas, por outro lado, né, houve um certo equilíbrio aí, como eu antecipei, e a oportunidade, né, que o Brasil teve e tem, logicamente, construiu isso pela reputação que tem na sua qualidade do seu produto e a garantia de ser um fornecedor confiável, ele realmente aproveitou, né, essa janela e exportou bastante, principalmente a carne suína, né, e, lógico, a carne bovina e frango também entrou aí. No final das contas, como você já antecipou, o crescimento se aproximou aí praticamente de 4%. E Ariovaldo, a gente olhando então, né, para esses animais que são as fontes de proteína animal, principalmente o que a gente exporta, a gente vê um crescimento para a ração de frangos de corte na ordem de 3,4%, para suínos na ordem de 5% e para bovinos de corte em 4,5%. Isso tudo é o fator China pesando, ou tem algum outro componente? O que né, já que você citou a questão das exportações? Sim, no caso da suinocultura, né, a China é preponderante aí. Houve até uma diminuição no ritmo, né, das exportações, que vinham mais forte ainda do ano passado. Nos últimos momentos do final do ano passado, houve uma diminuição nesse ritmo por parte da China. No caso da pecuária de corte, então estou falando da carne bovina também, o efeito foi muito mais forte, né? Muito mais intenso quando a China interrompeu as importações de carne bovina do Brasil, algo que foi retomado e tal. Lógico que a carne de aves também, né, foi direcionada para a China que vivia, né, ainda vive, mas já vem recompondo seu plantel de suínos, né?
E, lógico, outros mercados, né, que também se mantiveram e oportunidades novas que foram criadas, né, nesse excelente trabalho, né, de parceria entre o setor privado, os produtores e exportadores dessas proteínas, e o governo, né, a diplomacia do Ministério da Agricultura, enfim, que tem sido muito bem sucedido, abrindo novos mercados, né, e ampliando aqueles onde o Brasil já está presente, né, os nossos produtos. Então, essas foram, né, as razões aí e os destinos, né, que impulsionaram, mantiveram o nosso desempenho exportador. E para 2022 a gente também tem uma perspectiva de crescimento, né, quando a gente olha justamente para essas proteínas animais, né, a carne de frango, a carne bovina e a carne suína. Essa continuidade no crescimento, ela vem suportada novamente pelas exportações ou há um horizonte de melhora no consumo interno? Eu diria que a gente permanece com um cenário, a perspectiva, né, é a mesma. Né? O Brasil, por conta do câmbio, né, nós temos um produto aí bastante beneficiado, né, em relação a outros concorrentes internacionais, né, que nós temos, né, nessa arena do comércio exterior, a carne bovina, né, em termos de custo, né, preço internacional em dólar. Então, o Brasil tem uma vantagem muito grande sobre os principais concorrentes, né, Estados Unidos, Austrália, Argentina, enfim. No caso no caso da carne suína, como eu mencionei há pouco, há uma certa recomposição, né, que vem acontecendo no plantel chinês, que demandava bastante, né, da nossa carne suína. Há também já notícias, né, que os preços da carne suína no mercado chinês, né, eles desabaram por conta dessa recomposição, por conta do aumento do número de abates. Isso acaba esfriando, né, a demanda naquele ritmo que vinha, muito embora a China, lógico, não é autossuficiente e ela ainda demanda a carne suína brasileira. Isso faz com que haja a perspectiva, né, de continuar um desempenho razoável e as nossas exportações, o que puxa a demanda de rações para suínos. E no caso de frangos de corte, né, a exportação de carne de aves segue nesse ritmo também, né? Nós, nas nossas na previsão que a gente faz de demanda e produção de ração para esse ano 2022, elas são calculadas, né, aritmeticamente sobre as previsões, a intenção de alojamento, confinamento e exportação desses principais setores, né, que nós estamos falando, das proteínas animais, aves, suínos e bovinos, e lógico, né, a gente tem uma produção crescente, principalmente da aquicultura, né, e da piscicultura, que vem se desenvolvendo muito bem nos últimos anos, principalmente na região sul, né, predominantemente, né, o caso da tilápia, e por isso nós temos dentro do consumo doméstico, ele tem aí uma segregação. Né? Então, para as proteínas animais, no caso do leite, por exemplo, a gente tem assim otimismo em imaginar, o ano passado, 2021, em relação a 2020, não houve crescimento na demanda de ração para gado leiteiro, por conta das dificuldades do produtor de leite, diante do custo, né, de produção muito alto, né, principalmente da alimentação dos rebanhos, dificuldade de repasse ao consumidor. Então, houve aí uma estagnação. Nesse ano, a gente espera que haja uma pequena evolução, muito embora, né, o consumidor doméstico continue muito, né, muito prejudicado e com dificuldade e resiliente. Ele tem uma dificuldade enorme de aceitar repasses de preço. Então, o consumo doméstico ainda nos parece bastante ou razoavelmente comprometido. Então, as atividades que estão calcadas predominantemente na demanda doméstica, né, tem que ter mais cautela, estar muito mais atento, né, aos planejamentos, àquilo que vai ser produzido para não encontrar prejuízo ou tanto prejuízo. O poder de compra do produtor, né, ele está muito diminuído, principalmente do produtor independente. E agora, né, até mais pronunciado no caso dos suinocultores independentes. Né? Muito embora
todos os produtores de proteína animal têm sofrido aí por conta dos altos custos, não só dos insumos, não estou falando só de milho, farelo de soja, não. Estou falando da energia elétrica, do combustível, diesel, é, e tantos outros fatores, né, que acabam por compor aí um aumento de custo explosivo, né? E com a dificuldade de repasse, tem uma perda de poder de compra muito grande, né? Então, a gente ainda, né, imagina um crescimento baseado nessa estimativa que os nossos clientes, né, os produtores de proteína animal têm, além de pet food, evidentemente, né, que tem crescido por conta de outros fatores de ordem psicológica, emocional, né, essa humanização que existe, socialização entre os seres, nós, tutores, e cães e gatos, enfim. Mas nós continuamos acreditando, né, que a puxada nesse ano ainda se dará, né, maior influência da demanda externa. O que depende também o que vai acontecer agora com a produtividade da safra, né, de inverno, né, a safrona que vem. Então, a gente ainda está pisando em ovos por conta das adversidades climáticas que podem advir, afora essa hipotética escassez ou o balanço, né, da oferta e de disponibilização de fertilizantes e defensivos agrícolas, né, que são os moduladores de desempenho da nossa agricultura. Então, esses efeitos, né, somados aos efeitos externos, a qualidade e produtividade de safra, tanto nos Estados Unidos, Argentina, enfim, e a questão do conflito no leste europeu, que está também causando um transtorno enorme no trânsito de mercadorias, né? Falta de containers para transportar daqui para lá e de lá para cá, o custo do frete marítimo que aumentou em dólar. Então, tem um monte de fatores, né, que dificultam muito o planejamento. Mas, de toda forma, a gente entende que ainda seremos capazes de crescer, porque o alimento é um item essencial e básico, né, para a manutenção do ser humano. E só para quem nos assiste ter uma ideia, então, desse crescimento que a gente teve em 2021 comparado a 2020 e a perspectiva de crescimento para esse ano de 2022, vejam só, no caso da bovinocultura de corte, no ano passado houve um aumento de 4,5% na produção de rações. Esse ano a projeção de crescimento é um pouquinho mais tímida, né, de 2,5%. No caso das rações para suínos, um crescimento de 5% no ano passado e esse ano a perspectiva de crescimento de 3,6%. Mas aí quando a gente olha para a avicultura, seja ela de corte ou de postura, né, Ariovaldo, a gente vê um horizonte diferente, né? Então, se no ano passado para frango de corte houve um aumento de 3,4%, na produção de ração e para as poedeiras 0,5%, para esse ano a gente já vê uma perspectiva para frango de corte um aumento de 4% e para aves poedeiras de 2,5%. Voltando a falar das exportações, né, a gente sabe que as exportações, principalmente de carne de frango, elas têm uma pulverização maior do que as demais concorrentes, né, a carne suína e a carne bovina, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um consumo interno muito interessante, seja de carne de frango ou de ovos. E aí eu queria saber também de você essa diferença, né, que a gente vê, enquanto as outras duas concorrentes têm uma previsão de um crescimento um pouco mais tímido para esse ano, e a gente vê um crescimento maior, então, para frangos de corte e para ovos nesse ano de 2022. O que deve motivar, então, essa diferença, né, quando a gente olha para as aves? Bom, historicamente falando, né, o que acontece com o consumidor, quando ele tem aí uma queda do poder de compra, né, e o consumidor brasileiro, enfim, né, e global talvez, tem uma preferência, evidentemente, pela carne vermelha, né? E quando ele tem dificuldade de comprar esse produto, ele migra, né, de uma proteína a outra, né, e passa a consumir a carne de frango, que é mais prática para ser produzida, para ser preparada, a carne suína e os ovos, né? E quando ele tem dificuldade, inclusive até de consumir a carne de frango, então o ovo, né, é a terceira opção, aí ou a opção que entra substituindo, né, ou complementando a dieta do dia a dia.
Tecnicamente, é assim que a gente tenta justificar, né, essa possibilidade de incremento na produção, na demanda de ovos, na produção, enfim, e aí na demanda de ração. Quando eu falo de uma diminuição, talvez, no ritmo de crescimento da bovinicultura de corte, né, ele está, porque é uma atividade que exporta bastante, e também, afora esses problemas relacionados a custo, inflação que eu comentei, ele enfrenta, né, problemas com a expedição de produto, outra vez por conta de um certo desaquecimento que se prevê no comércio global em 2022, por uma série de fatores, né, principalmente no caso da China, que tem enfrentado lockdowns lá por sua política de tolerância zero à Covid, fechamento do porto de Xangai, que é o maior do mundo, assim como nos Estados Unidos e países europeus que estão enxugando a liquidez, né, preocupados com a inflação. Então, o crédito se torna mais caro, o dinheiro escasso. Então, há essa tendência, né, de que o comércio global tenha uma diminuição de ritmo. Fora isso, outro problema que tanto a expedição de carne bovina e aí no caso da carne de frango e suína também que sai do Brasil enfrenta como eu falei, a escassez, né, de containers refrigerados, né, os refris aí que realmente tem hoje um congestionamento desses containers na Ásia por conta outra vez desses fatores que eu antecipei e que acabam com um certo privilégio aí dos embarcadores, né, dos armadores, né, por alguns outras rotas, né, mais rentáveis e tal. Então, esses fatores todos, né, acabam por, lógico, isso tudo são conjecturas, né, acabam por alterar, né, esse equilíbrio de demanda. Talvez essa seja a justificativa porque que haja aí uma certa diminuição na demanda pela carne bovina consequentemente, pela alimentação dos bovinos, e acaba por dinamizar um pouco mais o desempenho, né, ou a demanda por ovos, e por isso puxando, né, também a produção de ração para as poedeiras, né? Então, você tem um jogo aí, né? No final, né, a gente vai ter todas essas razões, né, mapeadas. Por enquanto, a gente tem essas, especula assim, né? Outra vez, né, a nossa demanda de ração, como eu já disse, ela é baseada, né, ou aritmeticamente calculada em cima da expectativa aí dos nossos clientes, que são os produtores exportadores de proteína animal, principalmente, não? Então, eu imagino, né, que para eles, né, quando eles construíram essa expectativa, está baseada nesses fatores aí que eu elenquei. E pensando então nos desafios, né? Você falou muito da questão da logística, e isso a gente já vem enfrentando desde o início da pandemia. Alguns fatores pontuais vão agravando ainda mais esse cenário, né? Vão gerando ainda mais gargalos. E claro que isso também impacta nos custos de produção. Mas olhando também para os custos de produção, mas por outro viés, falando dos insumos, da disponibilidade, dos preços desses insumos, o que pode se ver? Porque no ano passado a gente viu várias medidas sendo tomadas pelo governo federal numa tentativa de criar alternativas para facilitar a compra, fosse de milho, de produtos do complexo soja, de importação desses insumos. Isso acabou não surtindo tanto efeito assim, né? Porque a gente tem o fator cambial. E o que pode se esperar para esse ano nesse sentido, Ariovaldo? Olha, por enquanto, né, a expectativa que nós temos é de um cenário parecido. Outra vez, a gente alimenta esperanças, otimismo, que haja realmente uma recuperação forte, né, assim como diversos analistas têm previsto na recuperação de safra, né, principalmente do milho, né? Embora, como eu disse, as influências, né, sobre a produtividade são várias, né, que já foram elencadas, tanto aqui quanto lá fora. É uma commodity precificada internacionalmente, né? Então não apenas o que acontece aqui, o sucesso, né,
o desempenho, né, técnico da nossa safra, mas também a influência de preços, enfim, e de outros fatores nas safras de outros grandes produtores, né? É, então, aí já é o primeiro sinal de que a gente já está muito atento. Eu não acredito que haja falta, né, de milho, nem sequer de farelo de soja que a gente utiliza, considerando a quantidade que a gente estima ou prevê necessária para esse ano corrente, né? Agora, sob o ponto de vista de preço, eu não me animo muito em um alívio muito pronunciado, por conta, outra vez, de fatores, né? O câmbio, né? Ele acaba atrapalhando bastante. E a gente está num momento, né? Caminha para um momento de instabilidade, que é natural, é pré-eleitoral, então os mercados sofrem, né? Eles precificam muita coisa antecipadamente. Então, de maneira geral, lógico, né, o Ministério da Agricultura continua atento, né, e negociando, tratando em prol do nosso setor agropecuário, junto aos outros setores do governo, né, o Ministério da Economia e outros, né, que também têm influência aí acerca das iniciativas ou ações que devem ser tomadas, que têm de ser tomadas para assegurar que a gente tenha insumos suficientes, né? Insumos em geral, eu não estou falando só do milho e do farelo da soja. A gente importa, né, também insumos, a gente demanda combustível, energia, enfim, tudo aquilo, né, que está envolvido no custo de produção. Então, o Ministério da Agricultura tem sido um grande parceiro e continua muito atento, né? Então, dê certo, né, que todas essas medidas, né, o esforço, né, conjunto do setor público e privado se manterão, né, para que a gente possa outra vez caminhar. Foi difícil, né, muito difícil no ano passado. De certo, nós vamos por um caminho árduo outra vez. A caminhada, a jornada será bastante árdua, né, considerando esses fatores aí. Mas outra vez, nós não cremos em escassez do produto, mas sim nesses patamares de preços, né, esse novo posicionamento de preço, que não é interno, é internacional, né, ao global, e que, lamentavelmente, né, em algumas situações ou atividades, acaba se tornando proibitivo, né, por dificuldade de repasse, como eu falei, principalmente naqueles produtores, né, que estão calcados exclusivamente ou majoritariamente no consumo doméstico, por força aí da dificuldade do consumidor gastar, né? Então, de toda forma, né, o importante é que o produtor esteja muito atento, né, ao que as associações que os representam, né, as ações necessárias e tal, as decisões, para que minimize, né, de toda forma, os prejuízos, né, que eventualmente possam surgir aí, tá? Certo. Ariovaldo, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo para trazer esse balanço para a gente e que também nos dá, então, um norte, né, do que observar para o mercado de proteínas animais. Muito obrigada. Obrigado outra vez pela oportunidade. Conte sempre comigo aí. Até logo. Estivemos aqui, portanto, com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sind Rações, nos trazendo então o balanço que foi divulgado recentemente a respeito da evolução do crescimento na produção de rações no ano de 2021. Então, ao todo, né, no ano passado, isso somando não só as rações para as proteínas animais que são comercializadas aqui no Brasil e internacionalmente, mas também pensando em rações para pet, piscicultura, para camarões, tudo isso acabou resultando num crescimento de cerca de 4% em 2021 no comparativo com 2020 e a perspectiva agora para 2022 é de uma ampliação de 3,5%, ou seja, um crescimento um pouquinho mais tímido. E quando a gente para destrinchar esses números, né, e olhar cada item, né, cada nicho desse mercado, no caso da carne bovina e da carne suína, o crescimento que no ano passado foi bastante expressivo, esse ano deve ser um pouco mais tímido. Mas, por outro lado, quando a gente olha para a avicultura, seja ela de corte ou de postura,
houve um crescimento, sim, expressivo também no ano passado, e esse ano esse crescimento deve ser maior ainda. E, segundo o Ariovaldo Zani, para essas 3 proteínas, as exportações, tanto no ano passado quanto nesse ano, devem continuar sustentando esse crescimento, né, uma vez que a demanda internacional pelas proteínas animais é muito grande, e a gente sabe que aqui no Brasil a demanda interna ela deu uma esfriada para as proteínas animais, principalmente aquelas mais valorizadas, como a carne bovina, por exemplo. Mas no caso da carne de frango, além da gente ter uma pulverização muito grande nas exportações, a gente tem um consumo interno bem interessante, os ovos também, inclusive, já que são proteínas animais mais baratas, são proteínas que são mais versáteis e mais fáceis de preparar e, tradicionalmente, então, acabam se configurando como a opção do brasileiro quando não há condição de comprar a carne bovina. Então, a gente tem essa perspectiva de um crescimento maior esse ano para a carne de frango e para os ovos do que foi no ano passado, e um crescimento mais tímido nesse ano de 2022 para a carne suína e para a carne bovina. Mas, de toda forma, sim, deve haver um crescimento, mas de maneira geral baseado nas exportações. E aí, quando a gente fala em desafios, o Ariovaldo Zani ele coloca a questão logística, que vem afetando desde o ano passado, segue afetando ainda esse ano, não só a questão, né, dos fretes marítimos, que já estão mais caros, mas a gente tem também lockdowns na China, a gente tem a questão do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, e essas questões geopolíticas acabam mexendo com tudo isso, e também os custos de produção quando a gente olha para os preços dos insumos, de milho, de farelo de soja, de sal mineral, de outros componentes dolarizados que são incluídos nas rações dos animais e que, segundo o Ariovaldo Zani, não devem ter uma queda expressiva de preço, mesmo que a gente tenha boas safras aqui no Brasil. Isso porque há uma escassez, não uma escassez, né, segundo ele, mas assim, uma necessidade, uma demanda muito grande globalmente falando, uma concorrência muito grande de maneira global. Então, esses insumos devem continuar mais caros. Ele não acredita que deva faltar esses componentes, né, para as rações, mas sim que eles devem seguir com patamares de preços elevados. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.